Que história é essa de Malcom no Corinthians? Bom, o Malcom, filho do Terrão, todo mundo sabe, né? Jogador que passou por várias equipes da Europa, inclusive, né? Estava mais recentemente no Zenit, fechou com o Al Hilal, foi um dos destaques na grande vitória, histórica vitória do Al Hilal sobre o Manchester City no Mundial de Clubes, e depois acabou eliminado para o Fluminense nessa Copa do Mundo, e depois de umas rusgas internas ali, tanto na discussão com torcedores, o Malcom acabou não estando mais nos planos, segundo a imprensa saudita, do Simone Inzaghi, que é um novo técnico, ex-técnico da Inter de Milão, finalista da Champions, inclusive, que se transferiu para o Al Hilal e está fazendo uma reformulação no elenco, né? Tem outros jogadores que podem ser liberados, até o Renan Lodge pode entrar nessa barca. E eles encaminham uma rescisão contratual. Ele tem contrato até 27, né? Mas se ele ficar livre no mercado agora, bom, a gente está falando de um jogador de 28 anos, que tem uma identificação com o Corinthians, de muita velocidade pelos lados do campo, e que, se voltasse agora para o futebol brasileiro, ainda teria, inclusive, um potencial de seleção brasileira, por que não? O Malcom é um cara que talvez ele não tenha dado certo, entre aspas, o quanto a gente achava que ele poderia dar, enfim, pela característica mesmo, né, do jogador brasileiro, de lado de campo, de beirada, de intensidade de jogo, de muitos gols, né? O Malcom sempre foi um cara que buscou o gol, mas assim, ainda é um cara que tem muita lenha para queimar. E repito, uma identificação com o Corinthians. E ele mesmo já declarou que pretende... É aquela história do encerrar a carreira, né? Mas ainda está muito cedo para ele encerrar a carreira. Mas daqui a pouco, né, isso pode ser abreviado, esse retorno pode ser antes do que daqui a pouco ele esperava. Enfim, a oportunidade surge no momento em que ele fica livre no mercado. Pode ser que ele tenha outros interesses e até mesmo outras propostas? Pode. Mas no momento em que ele ficar livre no mercado, bom, o Corinthians, diante de um poderio financeiro que não existe, né, mas que pode ser, digamos, estrategicamente tentado, o Malcom poderia jogar no Corinthians. Por quê? Porque a Esportes da Sorte, que é a patrocinadora oficial do clube, né, a Master, que inclusive banca parte dos salários do Memphis Depay e que na formalização do contrato lá, quando formalizou o contrato, tinha lá um valor destinado para reforços, sempre que a gente aventa, né, o assunto, né, Memphis e a patrocinadora, e dá para dizer que foi um acordo que deu muito certo, porque você tem uma visibilidade, você tem um acordo que funcionou nesse sentido, sempre se colocou que ano a ano a Esportes da Sorte pudesse fazer algum outro tipo de aporte num outro jogador, num outro grande jogador. Só que dessa vez não foi uma questão colocada pelo clube, pelo torcedor, por uma mera especulação de rede social. Foi a própria patrocinadora que simplesmente provocou. Fez uma pesquisa, uma enquete, colocando exatamente essa situação, né, de que o Malcom gostaria de encerrar a carreira no Corinthians e tudo mais, e perguntou se o torcedor apoiava a volta do Malcom. Isso realmente gerou um rebuliço na rede social. Ninguém confirma, né, uma negociação ou que isso faz parte já de uma chamada, de uma prévia, né, do que a Esportes da Sorte poderia fazer. Ninguém sabe ainda se isso efetivamente poderia acontecer, mas vamos lá, né? É curioso a patrocinadora oficial, a patrocinadora colocar o nome do Malcom pro torcedor, sabendo, né, da identificação que tem, e é um jogador que se enquadra nas características necessárias do time do Dorival Júnior atual. Todo mundo sabe, o Corinthians estava negociando com o Biel, inclusive, que precisa de um jogador desse nível, dessa característica. E nós estamos falando aí de uma prateleira muito superior. Nós estamos falando de um cara que tem, repito, potencial de seleção brasileira, jogando no Brasil aqui, inclusive, que poderia estar jogando na Europa. Está no Al Hilal, que é um clube europeu, dá para dizer assim, dentro da Arábia Saudita, né, pelo investimento que faz. Então o Malcom, ele tá num nível, e pela idade que tem, pela identificação com o clube, ele seria aquele cara da solução, o cara que chega e resolve os teus problemas. Mas ele não deve ser barato. Tendo a rescisão com o Al Hilal, ele vem livre de custos. E aí você negocia, né, luvas, salários, e outras questões aí com o apoio da patrocinadora, porque se a patrocinadora deu essa chamada na rede social, eu acho que ela está disposta a investir num nome como esse, até porque aí o retorno seria garantido, né? Você está falando de um cara que traz mídia, traz marketing, traz o torcedor de volta e tudo mais.
Enfim, a gente vai ter que aguardar para saber se isso vira alguma coisa. Agora, não deixa de ser curioso, falando mais uma vez sobre isso. Gente, a intertemporada continua, mas nessa terça-feira o elenco ganha folga e retoma na quarta. Depois, nessa segunda-feira, outros trabalhos aconteceram, né? O Yuri ainda sem trabalhar com bola, ainda na parte interna, assim como o Diego Palacios. O Palacios não está indo mais para treinamentos, exatamente para que o Corinthians consiga efetivar a negociação com o Austin FC lá da Major League Soccer, porque tenho medo, né, de ter algum problema físico, clínico no Diego Palacios, então assim, retirou o cara de circulação mesmo, deixou ele na academia para que ele não tenha nenhum tipo de problema físico e não atrapalhe a negociação, que é uma negociação que até não é tão vantajosa assim para o Corinthians, mas é mais para, digamos assim, se livrar do problema. Empresta o cara, os caras vão pagar os salários, mas o Corinthians ainda segue pagando direito de imagem, luvas e outras questões, mas pelo menos alivia uma parte da folha do pagamento e tira o cara ali de circulação, já que ele não está nos planos, não vai ser aproveitado. Então, o Palácio já foi retirado dos treinamentos e o Corinthians aguarda, né, essa concretização do negócio com o Austin FC. E sobre o Carlos Vinícius, eu não falei no vídeo anterior, que é um centroavante, todo mundo sabe, brasileiro, né, que estava lá no Fulham, que está sem contrato e que pode ser reforço do Corinthians, ainda pode ser reforço do Corinthians, isso ainda está em tratativas. Por quê? Porque ele não tem números tão significativos mais recentes. Então, o departamento de scout, análise, né, do Fabinho Soldado, lá, e de todo mundo que acompanha todo o processo de uma contratação, eles estão minuciosamente estudando o caso do Carlos Vinícius. Se é um jogador que pode se encaixar dentro da necessidade que o clube tem, ele é centroavante, ele não é um cara de área fixo lá, ele tem mobilidade, mas ele é um camisa 9. Hoje o Corinthians tem o Héctor Hernandes e o Yuri Alberto. O Héctor, a gente sabe que não correspondeu tanto assim, e o Yuri tá machucado, mas vai voltar e pode ser vendido. Então seria uma alternativa ali, a prioridade é lado de campo, mas talvez não seria tão estranho você ir atrás de um 9, justamente porque quando você não tem o Yuri, você não tem uma reposição, né? O Héctor não corresponde, o Pedro Raul, inclusive, foi para o Ceará exatamente por isso, porque não era o cara que dava conta do recado. Aí você tem um cara de uma rodagem interessante na Europa, por algumas boas equipes, né? Mônaco, Benfica, aí tudo bem, tem o Rio Ave de Portugal, tudo mais, o Galatasaray mais recentemente, o Fulham na Inglaterra, mas ele tá num jejum aí de mais de um ano sem marcar. Ele na última temporada, inclusive, poucas vezes entrou, acho que tem 5 participações aí, não fez nem gol, nem assistência. O último gol dele foi no dia 17 de março do ano passado. Então, assim, ele tem um jejum de mais de um ano e é isso que está sendo analisado nesse momento. Ele já reduziu a pedida salarial, ele ganhava muito no Fulham, muito assim, papo de 3, 4 milhões mês. Ele reduziu bem para tentar, né, se enquadrar, né, nos moldes do teto que o Corinthians tem para os seus principais jogadores. Mesmo assim, é um salário alto para você apostar num jogador que não está com um desempenho recente tão bom. Então, é isso que está sendo avaliado nesse momento. Eu acho que é um jogador interessante e até pelo nível de futebol que ele já demonstrou, fazendo gols, inclusive, acho que pode retomar, tem idade para isso. 30 anos jogando no futebol brasileiro, pode ser que ele resgate esse futebol que ele já demonstrou. Mesmo em... são equipes medianas, né? A gente não está falando da primeira prateleira da Europa, mas a gente está falando de equipes que competem contra essas grandes equipes. Então o nível acaba sendo interessante. E ele se mostrou, especialmente no Benfica, onde ele fez muitos gols. Depois teve um começo bom no Fulham ali, depois aí acabou sendo emprestado pro Galatasaray, voltou e aí não conseguiu jogar tanto assim, mas é um cara que já mostrou futebol, já mostrou capacidade técnica, já mostrou bons enfrentamentos, e aí a gente está falando de um nível interessante, né? Tá falando de um Corinthians que tem um setor ofensivo muito bom, muito importante. Eu acho ainda que seria uma boa, dependendo do custo-benefício, claro, para você tentar entender se ele se encaixa. E é isso que Fabinho Soldado e sua equipe estão avaliando nesse momento. Vocês apoiam a contratação? E sobre os outros assuntos que eu citei aqui, Malcom, Diego Palacios e todo o resto. Nós temos um problema. O Corinthians ontem foi o 5º dia útil do mês e não caiu os salários dos funcionários, atletas, jogadores, comissão técnica e até de funcionários normais, prestadores de serviço, por fluxo de caixa. O Corinthians está estrangulado no seu fluxo de caixa
tentou ver adiantamento aqui e ali, não rolou. Aquela renegociação com a Nike, a parcela grande, que certamente vai dar um fôlegozinho aí bom, que vai ser de 50 milhões, ela cai em agosto, então seria o mês que vem. Mas está com esse problema. Era para pagar ontem, não pagou. Ficou agora, o Corinthians está correndo para pagar parte hoje desse atrasado, ainda hoje à tarde, e alguma outra parte já amanhã. Mas aí eu imagino que os atletas, como ganham mais, vão ficar lá mais para o final de semana, lá para sexta-feira, tal. A correria certamente é para quitar hoje, perdão, dos funcionários e amanhã também de outra parte, incluindo quem recebe em PJ e mais comissão técnica, e deixaria os atletas para o final da semana. É uma situação muito complicada, a gente vem todo dia falando sobre esse tema, então segue muito difícil a situação do Corinthians, e é por isso que o torcedor teve esse entendimento, falou, vocês estão ficando loucos, pensar em 7 milhões de euros por uma aposta, que é o Biel, não faz o menor sentido, a gente não tem a mínima condição, e aí o clube inclusive recuou nessa tentativa. Aí, Massa, bom, o que estamos vendo nesse momento é que agora acontece uma coisa que não vinha acontecendo, ou vinha acontecendo menos, na grana do jogador, do cara que entra em campo. Você dever para um, para outro, o Corinthians ia meio equacionando ali, pago aqui, não pago ali. Agora com o jogador a coisa já é outro patamar. Eu estava conversando com o Vessa antes do programa começar, né, Vessa? Eu andei dando uma olhada aí não sou o Rodrigo Capello, nem o Rodrigo Matos, jornalistas especializados em finanças, mas tenho convivido muito com esse time aí, né, com o Igor Siqueira, o pessoal lá do UOL, do Finanças do Esporte, e a gente passa a entender um pouco mais, estudar um pouco mais. O grande problema nesse momento do Corinthians é qual patrimônio que ele tem que pode ser dado em garantia ou pode virar dinheiro novo, porque aumentando receita, diminuindo despesa, o Corinthians dificilmente vai sair desse buraco. Por quê? Porque você pode numericamente fazer uma conta. Eu arrecado 1.200, gasto 900, certo? Em tese, sobra 300 para pagar as dívidas. Vamos imaginar que seja essa conta. Só que você vai para 1.250 no outro ano e se você não mantiver em 800... você não consegue tirar a diferença. 1.300, você tem que aumentar um pouco aqui a sua despesa, porque senão você perde competitividade. E aí você vai lá para baixo, porque nem todo mundo está fazendo esse movimento. Então, daria para fazer? Daria. 10 anos, 3 mandatos, né, Vessa? 9 anos para ir diminuindo essa dívida, a diferença... ok? Com investimento quase zero no futebol. Não aguenta. Porque se você bate perto na zona de rebaixamento, vai tudo para o alto. Então é preciso entrar um dinheiro novo. Dinheiro novo da onde? É da Arena? É do Parque São Jorge ali? É possível fazer alguma coisa ali? É possível fazer algum tipo de empreendimento que o Corinthians possa lançar valores... na área imobiliária, quitar a dívida da Arena e sobrar um dinheiro para o futebol? É possível fazer uma SAFiel, como já tem um estudo aí sendo elaborado, porque senão vai demorar pelo menos 3 mandatos e a chance de você perder desempenho esportivo é muito grande. E clube nenhum desse tamanho aguenta ficar perto de zona do rebaixamento. Vive um e drama. Eu tenho uma dúvida para ver também, agora falando de campo e bola, que time vamos ver do Dorival, né? Que agora teve tempo, né? Pois esse é um bom também ponto. Nós vamos ver a Premier League no Brasil, porque todo mundo lá atrás falava, não, mas eu não vou ter tempo. Isso, vamos descansar, vamos treinar. Tem alguma questão ali, algum cheiro do que o Corinthians pode vir de diferente aí, Vessa? Eu acredito que não. Num primeiro momento, até sem o Yuri, né? Ainda certamente para domingo, agora a coluna, da costela dele que quebrou ainda não demanda ainda um tempo. Obviamente, todo o esforço da comissão técnica está sendo preparado para pegar o Palmeiras nos 2 jogos da Copa do Brasil numa condição legal. Então, o cuidado é para que ele esteja apto diante do Palmeiras. Faltam 5 jogos antes disso acontecer
em Campeonato Brasileiro. Acho que volta antes, mas para domingo não. O restante do time é o mesmo. Os jogadores que saíram não eram titulares, não chegou ninguém também. Então vai ser um Corinthians muito parecido com aquele que acabou com muita dificuldade para atacar, mas que estava com um sistema defensivo um pouco mais ajustado. A volta de 2 lesionados, né? O Gustavo Henrique fecha aí aquele pré-mundial fora por um problema de hérnia inguinal. O Ranieri também com uma lesão muscular agora está recuperado. E acho que o próprio Garro, né, depois desse tempo, vai voltar e já volta como titular. Então você considera ali quase que 3 retornos bem importantes, mas a ausência do Yuri ainda vai acontecer. Eu estou imaginando lá para talvez segunda ou terceira rodada depois da volta do futebol, para que ele possa começar a ganhar 20 minutos, depois mais 20, para poder pegar o Palmeiras numa condição melhor física. Olha, a gente vai nos próximos dias aqui, o Fluminense está no Mundial, a gente vai acompanhar o Fluminense no Mundial, amanhã também e tal, mas aí quando se aproximar aí mais para o fim da semana, quando volta o Campeonato Brasileiro, nos próximos dias lá para quinta, sexta-feira, a gente vai fazer um raio-x completo aí, da turma toda, como é que estão, como é que não estão, quem chegou, quem não chegou,